No ar, mais uma edição do nosso querido NinjaCast, esse NinjaCast que tem a honra e a alegria de receber o presidente do PSB aqui no estado e também candidato natural à reeleição na Câmara Federal, Gervásio Maia Filho. Obrigado, Gervásio, por ter comparecido aqui ao nosso podcast que não tem papas nas línguas, vai falar a verdade daqui a pouco. Obrigado pela participação e vamos começar esse bate-papo, né, Gervásio? Com certeza, Henrique, eu quero te abraçar Ângelo, todos os internautas que dividem com a gente esse espaço que considero como um espaço muito nobre. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de dividir com vocês esse momento e mandar um forte abraço para todos os internautas, já que eu sei que são muitos. Ângelo Medeiros, convidado especial do nosso NinjaCast de hoje. Inclusive, Ângelo é bacharel em Direito, editor do portal WSCom. Fazer uma forte saudação, um forte abraço a Walter Santos por ter gentilmente cedido o seu craque, né, sua camisa 10 da sua redação para esse nosso podcast. Ângelo, obrigado pela participação. Alegria que você é um grande amigo, grande companheiro. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Henrique. Não é um convite, é uma convocação. Você convocou, estou aqui presente para bater um bate-papo com o deputado Gervásio Maia, para falar sobre política, para falar sobre eleições, para falar sobre a atuação do Congresso, para falar, enfim, sobre tudo, Henrique. Pode perguntar tudo. Aqui. A pauta está liberada e vamos aqui conversar com o deputado sobre tudo. Coisa boa. Gervásio, conversando sobre a sua atuação na Câmara Federal. Você foi presidente da Assembleia, também exerceu anteriormente o mandato de deputado estadual. O senhor consegue agora elencar o que é que o senhor pode ter tido de mais importante nesses 4 anos na Câmara? Por exemplo, a gente sabe que o senhor teve uma atuação, inclusive, na oposição, né? O senhor foi parlamentar do PSB contra o governo Bolsonaro. Na oposição, deu para resolver alguma coisa? Com certeza, nós participamos de temas muito importantes para o país, de debates muito importantes, de votações em comissões especiais, nas próprias comissões permanentes da casa, sobre temas diversos, como te falei. Em alguns nós tivemos vitória, noutros nós conseguimos meia vitória, se é assim que eu posso dizer, que é quando você não consegue a vitória por completo, mas de repente você consegue dar uma mudada no texto, naquela matéria que está sendo votada, não deixa ela tão ruim quanto estava. Então a gente tive a oportunidade de, pelos 3 anos, compor a comissão mais importante da casa, a Comissão de Justiça. No primeiro ano como membro suplente, mas já nos 2 últimos anos como membro titular. Então, assim, teve um ano que nós ficamos sem a definição de nomes nas comissões por conta da pandemia. A CCJ foi uma escola para mim, porque tudo que acontece na casa passa pela Comissão de Justiça. E a gente também teve a oportunidade de participar da Comissão Especial da Reforma da Previdência, da Comissão Especial da PEC 32, da Comissão Especial que me marcou muito também, que tratou sobre a nova legislação referente à causa animal, aos maus tratos em relação a cães e gatos. Nós temos hoje uma legislação de verdade, coloca na cadeia quem maltratar esses animais. Então, assim, eu posso te dizer que no campo legislativo eu me realizei demais, porque tudo que acontece no Brasil passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Congresso Nacional. E eu fiz questão, porque gosto do que faço, de participar ativamente de todos esses momentos. E tive a sorte de ter boas ligações com os líderes que escolhemos do nosso partido na Câmara dos Deputados, que me deram a oportunidade de, porque tudo passa pela liderança, de ter essa presença muito forte desses temas que foram os temas mais polêmicos e mais comentados do Brasil, desses pouco mais de 3 anos do nosso mandato. No campo legislativo foi dessa forma e em relação... Mas sentiu um pouquinho, por ser primeiro mandato. Muitas vezes o pessoal, Ângelo, diz assim que o parlamentar primeiro mandato ali, literalmente na Câmara se perde. Gervásio pode... Não, eu não senti, porque eu tive a sorte de pegar uma bancada extraordinária, uma bancada muito boa, a bancada do PSB. Vários deputados também, por coincidência, de primeiro mandato, como era o meu caso.
E os mais antigos, pessoas extraordinárias. Então, logo a bancada criou liga e, de repente, parecia que a gente já se conhecia por uma vida inteira. E muitos me ajudaram. Molon, que foi líder, me ajudou muito. Tadeu Alencar, que foi líder também do partido, aqui do estado vizinho de Pernambuco. Molon, do Rio de Janeiro, hoje disputando uma vaga, né? Do Senado da República, só temos uma vaga no Brasil. Tem que ser craque, para disputar com o Romário, tem que ser craque. E o deputado federal Tadeu Alencar, disputando a reeleição, foi um grande líder também, aqui do lado de Pernambuco. E depois o deputado Danilo, que hoje é candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB. Então foram pessoas que a gente firmou uma relação muito forte e eu tive realmente muito espaço para... Você veja que, por exemplo, na Comissão de Justiça, o PSB indicava 4 deputados. Acontece que a bancada elegeu 32 deputados. E eu consegui, por 2 anos, ser titular dessa comissão, que é uma comissão muito cobiçada, né, pelas bancadas. Então, isso me deu a oportunidade de poder participar desses temas que tanto me interessavam e que tanto interessavam ao Brasil. Dentro dessa sua atuação na CCJ, a gente destaca, e até uma pergunta de amigos meus, quando eu falei que vinha participar do NinjaCast, e o entrevistado seria o senhor, eles perguntavam sobre a PEC 32, que é a da reforma administrativa, que passou na CCJ, encontra-se lá para ser apreciada ainda no colegiado. Como é que o senhor, se reeleito for, pretende atuar à frente dessa, contrariamente que o senhor se posicionou como opositor, a questão da falta de estabilidade que essa PEC traz para o servidor público? Era uma PEC vergonhosa, porque ela mexia na estrutura de poder, ela retirava as prerrogativas dos servidores públicos, principalmente aqueles servidores que carregam o peso de uma grande responsabilidade, por exemplo, um fiscal de algum órgão ambiental, que muitas vezes tem que lavrar uma multa de alguns milhões em relação a um poderoso. Sem estabilidade, ele jamais iria ter a disposição de perder o seu emprego, porque estudou uma vida toda, queimou as pestanas para passar no concurso público. E na reforma administrativa nós tínhamos isso, a perda da estabilidade. A reforma administrativa ela acabava com o concurso público, para devolver aos políticos e aos poderosos o direito de colocar quem eles quisessem no serviço público. O velho pistolão. O velho pistolão. Acabava com o concurso público. Que, diga-se de passagem, o Brasil se livrou de uma grande mazela quando, a partir de 88, nós tivemos a chegada definitiva do concurso público. A qualidade do serviço público melhorou muito, com aqueles que entraram pelos méritos do conhecimento, dos estudos, e mais do que isso, né? Dá o direito àqueles que não têm acesso à política, aos políticos, ao poder, de disputarem em pé de igualdade em relação a todos aqueles que estudaram. E a PEC da reforma administrativa colocava um ponto final no concurso público. Privatizava serviços de saúde e de educação, colocava a permissibilidade do poder público contratar uma empresa privada para cuidar de escolas, ganhando dinheiro, contratando pessoal, dispensando os servidores efetivos de uma escola e colocando ali contratados daquela empresa ganhando muito dinheiro. Os serviços seriam todos terceirizados. A saúde pública ia acabar, mas isso não vai acontecer. Ela vai ser arquivada definitivamente porque a partir do dia 1º de janeiro nós teremos uma nova realidade no Brasil. Como é que o senhor tem visto a gestão do governo Bolsonaro? Na sua opinião, assim, de uma maneira bastante sincera. Qual a nota que o senhor dá para o governo? Eu não sei qual seria o critério para aplicar uma nota, porque eu não sei quantos quesitos tem na prova. Mas se a prova tivesse uns 10 quesitos, eu daria nota 0. A começar pela pandemia. Ele duvidou das vacinas, deu péssimo exemplo, não se vacinou, desfilou sem máscara, debochou da pandemia, atrasou o plano de vacinação, duvidou da eficácia das vacinas, quer mais o quê? Só isso já daria a ele uma nota 0 na prova de cima a baixo. O Brasil está agora com o pior salário mínimo dos últimos 28 anos. Vamos ponderar sobre a questão da vacina. Segundo o presidente Bolsonaro, ele foi o gestor que mais comprou vacina em toda a história, obviamente, e também que mais cuidou da população.
Hoje ele, inclusive... Estou dizendo que ele atrasou o plano de vacinação. Estou dizendo que ele atrasou o plano de vacinação. Eu estou dizendo que ele duvidou da eficácia das vacinas. Mas ele disse que era questão do contrato com a Pfizer, né? Eu estou dizendo que nada justificava. Todas as orientações iam no sentido de que o Brasil tinha que adquirir aquelas vacinas. Só naquela primeira rodada, 100 milhões de doses da Pfizer. E a CPI do Senado verificou tudo isso. E-mails recebidos, mensagens trocadas, ligações telefônicas dos laboratórios. Tudo ficou esclarecido. E muita gente que morreu, se tivesse vacinado, eles estariam hoje com a gente aqui. É fato, não dá para você contrariar aquilo que aconteceu. É impossível que você faça isso. E se a gente partir para outras questões? Obras estruturantes. Aqui no Nordeste, o que é que veio de novo? Absolutamente nada. Ele fala transposição. A transposição foi uma obra idealizada pelo ex-presidente Lula, tocada pelo presidente Dilma e não foi concluída pela presidente Dilma, ficou quase pronta, porque ela foi arrancada da cadeira de presidente por um golpe, que teve por trás um juiz que depois foi nomeado ministro do governo que se elegeu em virtude de termos aí, por conta de uma farsa, o ex-presidente Lula posto na cadeia para não disputar a eleição. Isso hoje também está muito claro. O Brasil todo hoje enxerga isso que aconteceu. E nós pagamos muito caro. O Brasil parou de crescer. Nós perdemos muito. Nós voltamos ao mapa da fome. 33 milhões de pessoas hoje estão sem o direito de jantar. Agora. E nós vivemos num país rico. Tão rico que nossas terras agricultáveis, nossas terras férteis, produzem comida para mais de 1 bilhão de pessoas. 5 Brasis. 5 Brasis. E o Brasil é tão desigual que o poder público permite que o Brasil, que produz tanta comida, tenha hoje 33 milhões de pessoas com fome. Então tem muita coisa aí que, infelizmente, foi desorganizada. Vai levar um certo tempo para que as coisas sejam reconstruídas, eu não tenho a menor dúvida disso. As coisas não serão refeitas da noite para o dia. Você vai ver como o próximo ano vai ser um ano duro, de reconstrução das coisas. Nós vamos precisar, sim, de um Congresso Nacional muito comprometido com o Brasil, que hoje não é. O Congresso eleito em 2018 tinha muito pouco compromisso com o Brasil. É verdade que algumas pautas avançaram, muito mais pela pressão externa, pela mobilização popular, pela mobilização de entidades. A aprovação do piso salarial da enfermagem foi uma mobilização das ruas. Só foi aprovado por conta disso. Não foi mérito nem de deputado, nem de senador, não. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. A PEC, o piso dos agentes comunitários de saúde e endemia é a mesma coisa. A reforma administrativa não foi votada porque os servidores se mobilizaram em todos os municípios do Brasil e em todos os estados. E político ruim lá no Congresso morre de medo de rede social e de mobilização popular. Deputado Gervásio, o senhor faz parte da bancada anti-bolsonarista, isso aí todo mundo já sabe. Lula tem dito que, se eleito for, vai atuar junto ao Congresso Nacional para reverter algumas decisões do governo Bolsonaro, do Congresso, nessa última legislatura. O senhor defende isso, tipo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, pretende esses textos serem novamente apreciados pelo Congresso? Eu acho que tudo aquilo que gerou perda de direitos conquistados, que trouxe o aumento da desigualdade no país. Nós vivemos no 8º país mais desigual do planeta Terra, muito embora sejamos um país muito rico. Precisa sim de uma revisão por parte do Poder Executivo, porque você não pode tentar buscar solução para absolutamente nada deixando as pessoas mais pobres. Porque quando você faz isso, você gera consequências para frente, e são consequências muito graves. E isso foi feito. Isso foi feito com a reforma trabalhista, isso foi feito com a reforma da Previdência e com outras matérias que foram, infelizmente, aprovadas. O PL do veneno, que ampliou, que permite o uso de mais agrotóxicos no Brasil. E todo mundo sabe que agrotóxico causa câncer. E isso foi votado com meu voto contra, claro.
no plenário da Câmara dos Deputados. Então tem muita coisa que precisa, sim, passar por uma revisão e nós estaremos lá atentos para defender que isso possa ocorrer. Eu estarei lá, se Deus quiser, sendo voz ativa para que a gente possa buscar a solução e refazer um tanto de coisas que foram desconstruídas ao longo desse período do pior governo que o Brasil já teve. O senhor acredita que textos que já estão sendo discutidos, como a reforma tributária, deverá ter um novo caminho, uma nova rediscussão sobre a matéria a partir de um novo governo? A reforma tributária, aí você tem que culpar governos e governos. Eu tenho que ser sincero. Governos e governos. A reforma tributária, na minha opinião, seria o primeiro grande passo, largo passo do país para diminuir as injustiças. Porque nós temos um modelo tributário que é um assalto. Nosso modelo tributário é um assalto. Nós temos, e pelos números que nós temos, o Brasil é um verdadeiro paraíso fiscal para quem tem muita grana. Estou falando de rico de verdade, dono de banco. Estou falando daquela turma lá do andar de cima mesmo. O senhor defende a taxação das grandes fortunas? Logicamente que sim. Eu defendo que a gente tenha uma outra tabela de dedução do imposto de renda sobre o ganho, sobre os salários. Quem ganha mais? Quem ganha mais contribui mais. Quem ganha menos contribui menos ou nada. Porque você amplia a capacidade de quem ganha menos na capacidade de compra. Se você diminuir a carga tributária para quem ganha menos, na hora que você diminui a carga tributária desses e incentiva, ele vai poder, o cidadão ou a cidadã poderá comprar mais carne, poderá comprar mais feijão, poderá construir sua casinha, ter sua casa própria, ter dignidade. Verdadeira justiça social. A justiça social. Não dá para você viver num Brasil em que, quando a gente compara com outros países, o nosso modelo tributário, ele é uma vergonha. O nosso modelo tributário, ele representa... E se as pessoas tomassem conhecimento do que representa o nosso modelo tributário, eu posso te dizer que a revolta no país seria muito grande. Muito grande. Você tem, por exemplo, em relação ao desconto no imposto de renda, a alíquota, né? Você tem no Brasil a alíquota máxima de 27,5%. Para quem ganha aí a partir de 10, 12, 13 mil reais. Você sabe quanto é na Alemanha? 47,5%. Portugal, 48%. Praticamente o dobro. 48%. Suécia, 61,85%. Só que esse 61,85% é para quem já ganha muita grana. Contribui mais. E isso libera quem ganha menos. Porque você equilibra esse conjunto de forças. O nosso modelo tributário sobre o patrimônio, para quem tem patrimônio, nos Estados Unidos 10%, no Brasil 4%, 4,4%. Menos da metade. No Japão 8,2%. Na França 9%. E tem teoricamente, um poder público, né, muito mais atuante. Então o Estado, né, nesses outros Aí você vai países para a pior parte. ele oferece muito mais, Henrique, mais consumo. benefícios. Consumo. Vamos lá. Tributação sobre o consumo na Alemanha é de 27,8%. 27,8%. Nos Estados Unidos, 17% sobre o consumo. 17%. No Brasil, 49,7%. Você vai comprar uma canequinha dessa aqui, tem 50% De imposto. do nosso modelo tributário. Nos Estados Unidos, 17%. Você vai para Portugal, 38,4%. Brasil, 49,7%. Tá aí o drama, né, Henrique? Porque que o consumidor brasileiro sofre a fazer asfixiado. as compras hoje. Só que se você reduz a carga tributária no consumo, você tem que tributar noutra ponta. Isso. Alguém tem que pagar, né? E esse alguém são aqueles que mais têm. Só que os que mais têm fazem pressão no Congresso Nacional. E aí a reforma nossa tributária fica na gaveta, porque ninguém tem coragem de ir para cima disso. Estamos vendo isso com os combustíveis hoje, deputado? A tributação. Aí foi uma estupidez do
do sucessor de Dilma, que assumiu a cadeira da presidência por um golpe, o Michel Temer. Porque no governo de Michel Temer, ele prestou um serviço ao país, ele mudou as regras do cálculo dos combustíveis na Petrobras. Como é que funcionava antes? O cálculo do preço na bomba era feito com base na extração e no refino. Extrair o petróleo das terras brasileiras, do nosso subsolo, e depois transformar o petróleo bruto em quê? Nos seus derivados. Em que local? Nas nossas refinarias. Calculava tudo isso, tirava todas as despesas, calculava todo o custo, incluía nisso o percentual de lucro da Petrobras, e ali a gente tinha o preço dos combustíveis dentro de um cálculo Brasil. O que é que o Michel Temer fez? Calculou, mudou a regra de cálculo e colocou o cálculo com base no mercado internacional. No dólar. É como se a gente hoje não tivesse petróleo no Brasil, é como se a gente não extraísse o petróleo, é como se a gente não tivesse refinaria. O preço é todo dolarizado. E aí se fez uma coisa ainda mais absurda, que pouca gente tem coragem de falar. Não se mexeu na base de cálculo do preço do petróleo, porque se mexesse, os acionistas da Petrobras que estão ganhando dinheiro como nunca ganharam, de Michel Temer para cá, porque o lucro da Petrobras foi lá para cima, gasolina cara, lucro alto. Não tem concorrência também. Ninguém teve coragem de mexer nisso. O que foi que Bolsonaro fez? Reduziu o ICMS nos estados. E com isso, a turma do andar de cima continua lá Folgado. Ganhando a mesma coisa, porque a base de cálculo continua sendo o dólar, o preço do petróleo no exterior. O senhor acha que depois da eleição o cancão vai piar, o preço volta ao normal? Ou o senhor acha que Lula tem que fazer isso, claro. Tem que fazer isso. Tem que voltar à regra anterior. Nós temos que ter... Qual é a certeza que o senhor diz que Lula vai fazer isso? Que Lula vai... Eu vou defender isso. Eu vou defender isso e acredito que ele faça, porque ele bateu muito nessa questão. Ele bateu muito, eu vi várias falas do ex-presidente Lula falando sobre a estupidez da mudança de cálculo. Desconsiderar um país que tem petróleo à vontade, que tem suas refinarias, e cobrar o combustível no preço do dólar, o povo brasileiro ganhando em real. Você ganha em real e paga em dólar? Como é que dá certo isso? E o nosso transporte de cargas? Como é que fica? Se o nosso transporte de cargas é todo rodoviário, porque infelizmente acabaram com nossas linhas férreas. Na hora que você aumenta o preço dos combustíveis, sobe o preço do pneu, sobe o preço do óleo, sobe o preço do frete, sobe o preço do feijão, sobe o preço do arroz. O quilo de carne aumenta. É um efeito cascata. Então isso mexe com a vida das pessoas diretamente. Eu torço que ele vá para cima junto com Alckmin e faça valer aquilo que ele tem criticado muito, que é mudar essa base de cálculo do preço dos nossos combustíveis. Eu participei de uma reunião, já concluindo, uma reunião muito boa com o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira. Carlos Siqueira. E na reunião lá no PSB Nacional, Ângelo, estavam servidores da Petrobras. E eu vou até passar para vocês. Eles apresentaram para nós, nossa bancada, um estudo do valor que os combustíveis brasileiros poderiam ficar, os nossos combustíveis, caso a regra voltasse a ser a regra antes de Michel Temer, ou seja, considerando o preço do petróleo extraído, o preço do petróleo refinado, calculando um pouco de combustível que tem que ser comprado, porque infelizmente nós ainda não temos refinarias para a demanda dos combustíveis que nós temos no Brasil. Temos petróleo, mas não temos como transformar o petróleo nos combustíveis, na sua totalidade. Não temos autossuficiência nisso. Temos autossuficiência na produção de petróleo, na extração do petróleo. E esse estudo fala numa redução na bomba de quase 40%. Estabelecendo aí um lucro para a Petrobras um pouco acima de 30%. Calculando todos. E tudo calculado com base nos números extraídos da própria Petrobras.
Depois eu vou passar para vocês, é um estudo excelente. Tem solução para isso, então. Eu não tenho a menor dúvida que tem. Agora tem que ter coragem de desagradar alguns poderosos. Só. Vamos falar agora de política local, né? Ângelo, vamos conversar agora sobre o PSB. Eu sou presidente do partido. Fazer uma saudação especial à nossa amiga de Carlos, que acaba de chegar aqui nos nossos estúdios. Também mandar um forte abraço também para a nossa querida Val França, nossa grande amiga também, outra assessora de imprensa competente. O senhor é ladeado de pessoas muito boas. Mandar um forte abraço também para uma outra assessora maravilhosa, Kika Maia, esposa do meu amigo e irmão Flavinho Panta. Kika é uma pessoa também que tem de minha estima, pessoa que eu quero muito bem. Deputado Gervásio, o senhor preside o PSB e o partido tem um candidato à reeleição, João Azevedo. Também tem uma chapa também bastante forte de candidatos a deputados estaduais e federais. O que é que o senhor acha que vai, e a senadora também, o que é que o senhor acha que vai ter de saldo para essa eleição? É possível eleger, fazer barba, cabelo e bigode? Eleger governo, Senado, conseguir o que estão se falando que são 2 vagas na Câmara Federal, que eu acho uma tese já praticamente impossível, muitas pessoas comentam, e a questão da bancada na Assembleia. O trabalho que se montou foi um trabalho para a gente sair bem maior do que em relação à eleição anterior. Eu te afirmo que a gente tem, rumo à Câmara dos Deputados, uma chapa muito mais forte do que tínhamos em 2018. Muito mais forte. Em relação à Assembleia, um pouco mais forte. Um pouco mais forte. Mas com a perspectiva de, no mínimo, repetir o placar de 2018. E a perspectiva, e aí é uma perspectiva para mim muito boa, de termos outra mulher no Senado da República. As pesquisas hoje já apontaram o crescimento, a campanha que mais cresce no estado da Paraíba, que é a campanha da deputada estadual Poliana Dutra. E eu sempre soube disso, eu sempre acreditei nisso e eu dizia isso o tempo todo. Pelo perfil dela. Por tudo que ela representa. Ali pertinho de Catolé, Pombal. Por tudo que ela representa, o perfil que ela tem. É verdade que o senhor foi um dos primeiros nomes a defender o nome de Poliana na chapa? Eu digo que participei do processo de diálogo em relação às opções, quando muitos debochavam da gente, tripudiavam de nós, dizendo que nós não teríamos candidatura ao Senado, e está aí hoje, Poliana, com praticamente 13 dias de eleição pela frente, encostada no segundo colocado. Como foi essa escolha? Conta dos bastidores. Como é que foi? Isso aí foi ela que manifestou a vontade? Nós estivemos em Brasília, eu, o governador e parte de sua equipe de linha de frente da confiança do governador, e conversando com o presidente Siqueira, ele olhou e disse: olha, você já tem na chapa um nome de experiência, que é o seu nome, governador. O senhor já escolheu um nome que tem um perfil da juventude, que é o jovem candidato Lucas, para compor chapa de vice com o senhor. Mas, na minha opinião, o presidente dizendo, é preciso ter a força da mulher na chapa majoritária, e seria muito bom que vocês analisassem um nome feminino, com força, com um perfil, para ganhar a campanha. E a gente saiu de lá, foi almoçar ou jantar, não lembro mais, e ficou aquela história. Rapaz, o presidente, um nome feminino, quem seria? Começamos a especular. E foi Carlos Siqueira que foi Carlos Siqueira. Que deu a luz. Abençoou. E aí, lá para as tantas, alguém fala, Poliana. Aí eu disse, não, Poliana seria um grande perfil, mas ela não vai topar. Poliana não está com uma eleição de deputada estadual muito pavimentada. Isso aí foi uma fala minha. E eu, particularmente, não acredito que ela vá, tão perto da eleição, mudar o curso do que ela trabalhou com muita dedicação. E o fato é que nós voltamos para Paraíba naquele dia, e 9 horas da manhã chega Poliana no meu escritório, junto com o marido, o Barão, ex-prefeito de Brejo. Aí ela disse, meu filho, pelo amor de Deus, eu venho da Granja. Eu disse, da Granja? O governador já lhe ligou? Eu digo, não. O que é que houve? Ela disse, ele me chamou para tomar café da manhã e disse a mim que tinha chegado de uma viagem com você de Brasília e me convidou para ser candidata. Eu disse, eu falei a ele que não perdesse tempo, que achava que você não ia. Ela disse, não, mas eu vou.
Você me ajuda? Eu digo, claro, eu lhe ajudo, claro que sim, vamos abraçar. Você sabe que eu tenho uma eleição de deputada estadual montada? Eu digo, sei que você está eleita. Sei que você trabalhou para isso e construiu um mandato bacana e que está muito bem posicionada no cenário, eu sei disso demais. E sabe que eu vou começar do zero? Eu digo, sei, mas tem perfil para ganhar a campanha. E vai ser senadora da República. Meu Deus do céu. Aí foi aquela coisa, a gente brincou um pouco, relaxou e ela abraçou a causa, foi para cima com muita coragem, com muita determinação. E tá aí o resultado. É a candidata que mais cresce durante uma campanha curta, porque é uma campanha de 45 dias, né? Deputado, o senhor fala numa campanha curta... Ela saiu do zero para empatar agora com o segundo colocado. Era sobre isso que eu ia perguntar. Ela enfrenta um candidato que está aí com o nome posto há 1 ano e meio. O senhor acredita no A conta era fácil de fazer. Não precisava ser cientista político para fazer essa avaliação. Você tinha até ontem 50% de indecisos. Você tinha um candidato que foi governador e foi um grande governador. Não é verdade? Eu não desdigo nada do que eu já disse um dia. Foi um grande governador, o governador Ricardo. E em segundo colocado, um deputado bolsonarista que já estava com a sua candidatura posta há mais de 1 ano. E mesmo assim, você tinha lá, em todas as pesquisas, esse número. As pesquisas que foram divulgadas aí pela mídia, que foram as pesquisas registradas na Justiça Eleitoral. Mais ou menos isso de indecisos, nessa faixa. As pesquisas que eram divulgadas. E eu dizia, olha, com esse número de indecisos que tem saído aí na televisão, as pesquisas registradas que estão sendo divulgadas, tem um espaço aí que está dizendo, eu não estou querendo ir nesses 2 caminhos, não, eu quero... E foi o que aconteceu. A prova disso que ela agora encostou no segundo colocado. E vai virar? Eu não tenho a menor dúvida disso. Olha a manchete, Henrique Lima. Eu acredito nisso. Aliás, eu sempre acreditei nisso. Pela conjuntura que está posta. Pelo quadro que está posto. Ela não só vai encostar, como ela vai passar. E vai passar bem, você vai ver. Quarta ou quinta-feira da semana que vem, você me lembra dessa nossa conversa. Mas o deputado está fazendo aqui prognósticos que a imprensa da Paraíba vai ficar impressionada, viu, Ângelo Medeiros? Vai. Vamos falar sobre um outro assunto que o povo quer saber. Como é que está a sua relação com o Ricardo Barbosa? É fato ou é fake que vocês estão brigados? Não, estou brigado com ele. Eu tenho apreço por Ricardo Barbosa. Torço que o nosso partido tenha o melhor resultado possível rumo à Câmara dos Deputados para que a gente possa estar lado a lado defendendo a reconstrução do Brasil na Câmara dos Deputados. O resto é fuxica e fofoca. De minha parte está tudo bem. Mas, deputado, o deputado Ricardo Barbosa falou para a imprensa que estava bastante magoado com o senhor e com a administração do PSB por causa do repasse dos recursos do fundo eleitoral. Outro deputado que também se manifestou publicamente foi Hervásio Bezerra, dizendo que ia procurá-lo para ver o que é que está acontecendo dentro do partido. Isso já foi resolvido? Como é que está essa questão do fundo partidário? Veja, o fundo partidário, o fundo eleitoral, e não o fundo partidário. O famoso fundão. O fundo eleitoral, ele foi deliberado pela Executiva Nacional do partido, em Brasília. E a Executiva definiu os critérios de distribuição do fundo em relação aos homens. E assim foi feito. E o que se colocou lá e o que a Executiva Nacional deliberou, eu não sou da Executiva Nacional, eu não votei. Eu não tenho direito a voto. Nem da votação eu participei. E o que a Executiva Nacional decidiu é que 80% do fundo seria destinado aos candidatos rumo à Câmara dos Deputados. Rumo à Câmara dos Deputados. E que os deputados estaduais teriam que contar com os deputados federais para receber algum fundo. Por quê? Porque o tamanho do partido depende da soma de votos no Brasil. A representação no Congresso. Quanto mais votos, número de votos. Número de votos. Quanto mais votos o partido obtiver, maior ele vai ser no campo nacional, no Brasil. Então, se o PSB fizer 6 milhões de votos, ele tem um tamanho. Se o PSB fizer 7 milhões, ele já é maior. E o que é que significa? De acordo com o tamanho
pela votação dos deputados federais, você vai ter mais tempo de televisão, você vai ter mais espaço no Congresso Nacional, vai ter mais fundo partidário, você vai ter mais fundo eleitoral. Então, a sobrevivência dos partidos depende dos votos somados de todos os candidatos rumo à Câmara dos Deputados. É assim que funciona. E o PSB optou, como muitos outros partidos, em apostar nas candidaturas dos deputados federais. Então, as coisas já vieram decididas da Executiva Nacional. Se a gente tivesse a destinação de recursos para os deputados, os homens, rumo à Assembleia, Hervásio Bezerra teria ficado de fora. Ele não teria recebido um centavo. Por quê? Porque ele apoia um candidato que não é do PSB. Ele apoia um candidato do... União Brasil. Não, do PP. Sim. Messinho Lucena. O candidato de Hervásio Bezerra e de Léo Bezerra é Messinho. Então ele está ampliando, com seu apoio, o tempo de televisão do PP, o fundo partidário do PP, o fundo eleitoral do PP. Ele está fortalecendo outro partido, que não é o seu. O partido de Hervásio é o PSB. Mas ele está fortalecendo outro partido. E ele sabe disso. E ele também sabe que essas questões vêm de Brasília para cá decididas. E digo mais, eu não dou um passo sem que a coisa seja construída com o meu tesoureiro, com o nosso tesoureiro, com o tesoureiro do nosso partido, que é uma das pessoas da maior confiança do governador, que é o secretário Deusdedit. Eu não decido nada só. Eu não resolvo nada só. E ele também sabe disso. Eu sempre digo que a verdade ela é implacável e ela cabe em qualquer lugar. E o caso de Ricardo Barbosa, que é candidato à Câmara Federal ao seu lado, já está resolvido? Ele está passando pela mesma coisa que eu passei em 2018. Eu era deputado estadual, candidato a deputado federal, e eu não tive o mesmo tratamento que os deputados federais com mandato. Porque o deputado federal com mandato já tinha contribuído, inclusive, com a geração do fundo anterior. Já tinha passado pelo sacrifício. Já tinha contribuído com o tamanho do partido. Isso na última eleição. Eu ainda ia contribuir. O tamanho que o partido tem hoje nas eleições teve a minha participação em 2018. Eu coloquei lá na conta do partido, conta do partido, na soma nacional do partido, nós colocamos 7,38% dos votos válidos da Paraíba, 146.860 votos. Então é uma lógica fácil de entender, mas eu entendo os estresses da campanha, tenho muito apreço pelo deputado Ricardo. Tudo vai passar e nós estaremos juntos lá na Câmara dos Deputados, se Deus quiser. Agora vamos para o assunto mais importante, né? O momento que praticamente, eu acho que foi, tirando aquele episódio, o Ângelo Medeiros, lá do PL, aquela situação embaraçosa e soledade, né? Aquela briga lá do partido de Bolsonaro, as trocas e acusações de Wellington Roberto e de Cabo Gilberto Silva. Esse episódio de sábado de Guarabira é bom a gente passar um pente fino. Vamos agora, inicialmente, conversar com o nosso amigo Assis, assistir o primeiro vídeo, agora para a gente relatar esse episódio que ocorreu em Guarabira no sábado. E é bom lembrar, vamos assistir. Boa noite, Guarabira. Alegria muito grande. É o Renato Meirelles, né? Com o microfone. Olha. Eita, aí começou a tapa. Eita. Esse aqui. Aí. Boa noite, Guarabira. Voltamos agora. Vamos agora ao outro vídeo. O outro vídeo em cima do trio. Vamos lá agora. Acompanhe esse outro vídeo. O nosso amigo. Agora. Viu, não? Rapaz. Meu amigo. Episódio
Assim, até... Essa fala, e você ouviu aí uma palavra de baixo calão, foi do assessor do deputado Ranieri. E foi o assessor dele, o Agostinho, que na hora que eu estava discussando, que deu um burro nas minhas costas. Eu estava discussando, tinha começado ali, você vê que do lado esquerdo, ao lado de Célio, estava um integrante do meu partido, do PSB, que inclusive eu fiz a filiação dele, que é vereador de Guarabira, Renato Meirelles, candidato a deputado estadual pelo partido. E eu tinha iniciado a minha fala e ele tumultuou, feriu inclusive o regimento e o estatuto do partido, porque ali não era só um candidato a deputado federal, era o presidente do partido. Era o presidente do partido e ele atropelou tudo isso. Você viu que ele empurrou Célio, as imagens mostram aí como ele estava destemperado. Ele alega que Célio literalmente quebrou a regra. Quando ele passou o microfone para o senhor, ele já furou a fila e passou para o senhor, isso é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa. Algo justifica violência física contra alguém que estava fazendo uma fala e que foi golpeado com um murro pelas costas? Um não, dois. Eu estou sentindo as minhas costas até agora. E digo mais, nós estávamos avisados. Eu fui avisado que eu ia ser agredido. Como é que foi essa história? O Ed Carlos, que trabalha comigo, na parte de comunicação, em determinado momento cruza com o assessor do deputado Ranieri, o que me agrediu, e ele disse ao Ed Carlos que eu não ia falar em Guarabira. Que em Guarabira só quem falava era Ranieri Paulino, como candidato a deputado federal. E disse que, inclusive, se eu tentasse, eu ia ser agredido fisicamente. E disse mais, que eles estavam preparados, inclusive, para sacudir ovos em mim. No mesmo instante em que ele disse isso a Ed Carlos, que ficou muito revoltado, você conhece Ed Carlos? Demais, ele tá amigo até meu. aqui. Amigo meu já veio aqui nessa bacana. Um primo meu chamado Luciano estava com aquele rádiozinho comunicador que a gente fica se comunicando do carro para a carreata. E ele disse, Gervásio, eu acabei de ouvir aqui um diálogo da equipe de Ranieri, porque por coincidência eles estão na mesma frequência nossa aqui do radinho, aquele radinho comunicador. Certo. E eles combinaram de te agredir na hora que tu começar a falar. Eu estava com a ex-prefeita de Alagoinha do meu lado, isso em cima do trio. O Dr. Teotônio, que é um advogado muito renomado em Guarabira, foi até candidato a prefeito lá na eleição passada. Pelo PDT. E eu disse, Teotônio, me chegou uma notícia aqui, que eu tenho certeza que não é verdadeira, mas estão dizendo que vão sacudir ovos na gente e que eu vou ser agredido fisicamente. Então me faz um favor, liga aí o teu celular e deixa ele gravando, apontado aí para o público, porque a gente tem que ver quem foi que fez isso, se isso acontecer. Se eu vou colocar, Gervásio, mas não vai acontecer nada disso, não. O governador tinha ido embora, porque já tinha feito a sua fala, e antes de ir embora se despediu de mim, e disse, Gervásio, toca aí, porque eu estou muito cansado, e vou viajar, porque amanhã minha maratona está pesada. Eu disse, não, fique tranquilo, governador, que a gente toca aqui. Logo depois do governador, fala o deputado Ranieri, que fez uma fala azeda, ácida. Em resumo, ele disse que o Brejo era para votar em deputado federal do Brejo e Guarabira era para votar em deputado nascido em Guarabira. E eu do lado dele. Eu me senti muito ali naquele momento, porque quando o Roberto Paulino foi candidato a governador em 2002, que nem conhecia Paraíba, nós apresentamos Roberto, meu pai, que era muito amigo de Roberto, apresentou Roberto ao Sertão, ao Cariri, fizemos inúmeras viagens. E Roberto estava no palanque. Do lado vindo toda a armação. E o senhor foi candidato a vice de Roberto, né? Meu pai. Seu pai. Meu pai. Foi candidato a vice de Roberto. Quer dizer, como é que você se elege deputado se você só pode ser votado numa cidade ou numa região? A não ser que você vá ter 2 discursos ou 3 discursos. Mas eu me senti porque aquilo não era compatível com a história de amizade que a gente tinha construído durante uma vida. Nós passamos mais de 20 anos juntos. MDB. Ainda era PMDB. Nós tivemos essa convivência. Ele faz essa fala ácida, atiça a militância dele, cria um ambiente em que as pessoas ali embaixo, meia dúzia de pessoas, ficaram gritando para mim, forasteiro, forasteiro. Mas era uma minoria, e era o pessoal dele. Ele termina a fala e diz que vai embora, e foi embora. Nesse instante, o meu primo que estava
ouvindo o papo deles no radinho, no rádio comunicador, disse, eles acabaram de colocar uma caminhonete Hilux aqui do lado do trio, que está preparada para levar quem ele agredir. Eu disse, você tá doido, rapaz? Ele disse, bota aí no vídeo para você escutar, que eles estão conversando aqui. E eu continuei sem acreditar. O Roberto Paulino estava ali do lado da gente. Tava, aparece nas E aí Ed Carlos vem e diz, Roberto Paulino está sabendo de tudo, vai acontecer. Aí eu disse, olha, vamos filmar, porque se vocês estão dizendo isso e... Mas eu continuava na minha cabeça com 99,9% que aquilo jamais ia acontecer. Quando Poliana terminou de falar, eu pedi a ela o microfone, eu sou o presidente do partido. Era um trio do PSB, era o palanque do PSB. Quem tinha que conduzir a organização na ausência do cerimonial do governo, da equipe do governador, era o presidente do partido, naturalmente. E eu disse, não, agora Célio fala. Célio fez uma fala equilibrada, ponderada, pediu votos para Poliana, coisa que Ranieri não fez. Não deixou nem claro qual é a posição dele em relação ao Senado da República. E depois que Célio terminou, eu peguei o microfone e comecei o meu discurso. Pronto, ali, com poucos segundos, sofri aquela pancada nas costas, forte pancada. Não sei se vocês viram nas minhas redes sociais, mas ficou um vermelhão assim, desse tamanho. E quando eu me virei, tinha um leão brabo ali, violento. Mas a turma do Deixa Disso segurou. E rapidamente tiraram, colocaram ele na Hilux do deputado, Ranieri. A polícia chegou, logo entendeu o que estava acontecendo. Procurou o assessor do deputado Ranieri para prendê-lo. Mas ele já tinha saído do local. Eu fui à delegacia, prestei queixa, fiz um BO, um boletim de ocorrência. E fui me recolher, já tarde da noite. No dia seguinte, vi o ex-governador Roberto e o deputado Ranieri escrevendo nas redes sociais e prestando solidariedade ao agressor. Isso me machucou muito porque a gente teve uma história de vida lado a lado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se alguém da minha equipe ou assessor meu agredisse quem quer que fosse, quem ia conduzi-lo à delegacia para ser preso seria eu mesmo. E no outro dia, esse alguém não estaria mais trabalhando para mim. Eu levei um murro nas costas do principal assessor do deputado Ranieri, amigo de uma vida toda, e eles estão considerando isso como algo mais correto do mundo, como algo certo. Ele acusa o senhor de injúria racial. Como é que eu estou discursando, Henrique? Olhando para o público embaixo e estou brigando com alguém que está nas minhas costas. Isso é impossível. Eu tenho uma vida e um mandato pautado na defesa das mulheres, da comunidade quilombola, dos LGBTQI+, dos negros. Eu combati ao longo da minha vida pública qualquer sentimento de ódio. Ele fez isso e estará sendo processado por isso para, através da mentira, tentar me prejudicar. Ele me dá um murro durante a madrugada nas costas e no outro dia vem dizer uma coisa dessa e digo mais. Tudo foi filmado. Você tem vários vídeos. Vocês mostraram aqui 2 vídeos, mas tem muitos outros vídeos. Porque a turma não parou de filmar na hora da confusão e você não vai escutar. Diálogos estão filmados. Você não vai escutar um único áudio meu dizendo nada com ninguém. Porque na hora que eu fui agredido foi como se tivesse me dado uma espécie de bloqueio. Eu parei. Fiquei ali esperando que ele viesse, claro que me preparei para me defender. Vocês devem ter percebido que eu me preparei para me defender. Eu não sei nem brigar. Só fez se armar. Mas tentei me preparar ali porque eu achei que ele viesse para cima de mim novamente. Ele não veio. Eu não ia, porque eu não queria brigar. E ele foi embora. Então é uma manobra leviana, mentirosa. Ele não está com a verdade. E eu vou processar não só ele. Eu vou processar a qualquer outra pessoa que tentar levantar qualquer mentira para nos prejudicar durante esse pleito eleitoral. Eu vou buscar todos os rigores da lei. Todos.
Já conversei com o nosso advogado hoje, e as peças estão sendo preparadas para que a gente possa agir. Eu não vou aceitar qualquer tipo de movimentação, qualquer política de ódio, qualquer ataque político para tentar nos prejudicar. Eu que sei que fiz um mandato sintonizado com as ruas, sintonizado com a classe trabalhadora do país, na defesa da saúde, na defesa dos educadores, da educação, buscando solução para problemas históricos do nosso Estado através das nossas emendas. Fiz oposição sintonizadíssimo com o meu partido. Eu não vou admitir que fracassados na política tentem nos prejudicar. A verdade, ela cabe sempre em qualquer lugar. Eles erraram. Teria sido muito melhor se tivessem amanhecido o dia hoje, tivessem emitido uma nota pública pedindo desculpas. Para mim seria página virada. Mas não. Eles seguem agindo com mentiras, com atitudes levianas, e eu fico muito triste em relação a isso, porque por trás disso tudo, por trás não, pela frente, porque eles se apresentaram nas publicações de redes sociais, o ex-governador Roberto e o deputado Ranieri. Eu lamento muito. Deputado, e sobre a atitude do candidato do PSB, Renato Meirelles, de cessar sua palavra, o senhor falou em quebra de, digamos assim, hierarquia partidária, porque o senhor é presidente do PSB, ele poderá sofrer algum tipo de sanção do partido? Eu tomei conhecimento que já chegou no partido um pedido de expulsão do vereador do partido. E eu, claro, vou a partir da chegada desse pedido de expulsão, ainda não recebi, já tomei conhecimento, mas não recebi. E em sendo verdade, eu vou seguir o estatuto do partido em relação à quebra de decoro que houve nitidamente. Você viu o comportamento do vereador. Agrediu. Ele não só empurrou Célio. um seguidor do partido, filiado ao partido, candidato do partido, Célio Alves, que se você puxar aqui você vai ver que Célio ficou ali congelado, nem se mexeu. E mais do que isso, ele interrompeu a fala do presidente do partido, que sou eu, e ele tinha que ter respeitado. O estatuto exige isso da gente. Então eu vou aguardar eu vou dar uma lida nesse pedido de expulsão, vou remeter para o nosso jurídico e nós vamos cumprir rigorosamente o nosso estatuto. Agora, aquele episódio também teve algumas coisas assim meio esquisitas. Por exemplo, a luz do trio apagou. Por exemplo... Mas estava tudo planejado. Eles disseram que se eu tentasse falar eu ia apanhar, cumpriram. E que eu não ia falar de jeito nenhum. Então eles fizeram lá algum movimento, desligaram, desativaram o trio e eu não falei. E assim, são 12 vagas, Henrique. Você acha que o Brejo vai ter só um deputado sendo votado? Terão vários. E tem que ter. Que bom se Ranieri se elege, que bom que outros deputados no Brejo se elejam. Que bom se outros estaduais se elegerem. É mais representatividade para o Brejo da Paraíba. E Guarabira Curral também? Né? Não existe isso. Não existe isso, mas querem tratar como se fosse. E não é. Eu fui votado em Guarabira na eleição passada. E muito bem votado. Como fui muito bem votado no Brejo. Como é que num comício regional eu ia ser impedido de falar com o presidente do partido, deputado federal? É uma coisa assim, maluca, né? Não tem palavras para isso. Mas eu vou ter a reparação na justiça. Eu não abro mão disso. Porque só eu sei como foi difícil levar uma pancada daquela, 2 pancadas, e ser atacado por um filiado do partido como fui, impedido de falar, no palanque do nosso partido, e nada, absolutamente nada, justifica esse tipo de comportamento, de violência física. Eu abomino tudo isso. Comigo ou com qualquer outra pessoa. A violência não leva ninguém a canto nenhum. Vão ficar rodando aí em torno do próprio rabo, mas não vão conseguir se justificar. Deveriam ter humildade e pedir desculpas. E se tem alguém que tem um coração mole para aceitar desculpas, sou eu. Ô deputado, o senhor tem uma história política muito parecida com o deputado Ranieri. Se eu não me engano, entraram na mesma legislatura na Assembleia. Não, eu entrei uma legislatura antes. Uma antes.
Certo, mas praticamente militaram ao mesmo tempo dentro do mesmo PMDB, partido, né? mesmo partido. Foram governo, foram oposição. Ranieri é um deputado pacificador, ele é tranquilo, tem aquele jeito de legislar. Foi esse o Ranieri que eu conheci. Só Foi aguarda- esse o Ranieri que eu convivi a vida toda. Por isso que eu imaginava que era 99,9% impossível de acontecer aquilo que minha equipe estava me dizendo que ia acontecer. Eu não acreditei de jeito nenhum. Mas no 0,01% eu pedi a Dr. Teotônio e outros que ficassem lá com a câmera ligada, porque a movimentação Até pela sua segurança, né? a movimentação era muito estranha. E graças a Deus as câmeras estavam ligadas e filmando, porque tudo foi devidamente filmado e captado. Vocês estão vendo aí. Tudo foi filmado. Poderia ter tido outro desdobramento. No palanque, em cima do trio, e lá embaixo também. A turma tava todo mundo com o seu celular ligado. Pra sorte minha, né? Porque quem pratica isso, topa tudo, né? Topa tudo. Quem joga esse jogo sujo da política, topa qualquer coisa. O senhor espera melhorar a sua segurança ou aguarda ter algum tipo de posicionamento em relação Eu gosto de andar só, policial? mas eu tenho sido muito recomendado a buscar a segurança, porque depois que o assessor de Ranieri me agride, Ranieri vai para uma rede social, concorda com o assessor dele. Roberto Paulino vai para a rede social, concorda com o assessor de Ranieri. Imagine só um militante apaixonado, que de repente não tenha lá muito discernimento das coisas, queira fazer uma média e faça uma besteira. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Nós que estamos na linha de frente de um time, na liderança de um time, a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso pode causar uma tragédia. Eu disse isso, inclusive, dividi essa preocupação que alguns amigos me colocaram, e é verdade, né? Eu não sei como vou fazer, porque eu gosto muito de andar só, não gosto de andar com segurança. Quando fui presidente da Assembleia, andei muito pouco tempo, porque não me acostumava com segurança, mas realmente os amigos colocam a preocupação, e a preocupação é pertinente, porque o próprio deputado Ranieri está incitando a sua militância a isso, e o discurso dele, se vocês olharem, e está gravado, vocês vão perceber que foi um discurso ácido, ríspido, e que provoca um sentimento, pode provocar um sentimento ruim na sua própria militância, né? Então, realmente, eu me preocupo. Mas vamos ver. Está nas mãos de Deus. Como se diz, cada dia com a sua agonia. Em relação a esse episódio, vamos olhar para o outro lado. O senhor recebeu também diversas moções de solidariedade, né? O senhor se surpreendeu com alguma mensagem de alguém? Eu fiquei muito, muito confortado com tudo isso, porque como tudo foi filmado, como tudo está registrado, o episódio ficou totalmente esclarecido já a partir dali. Por mais que tentassem desvirtuar a verdade, mas recebi a solidariedade de amigos por toda a Paraíba, amigos do Brasil todo, de vários estados da federação, do presidente nacional do partido, de candidatos ao governo pelo partido, ao Senado, à Câmara dos Deputados, deputados estaduais, inclusive de outros estados da federação, porque conhecem o nosso comportamento, porque conhecem a nossa conduta e não aceitam qualquer tipo de comportamento de violência ou de ódio nesses tempos difíceis em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Então, realmente, a solidariedade das pessoas, dos amigos, me deu muita força. Isso me trouxe muita força. Mas eu te digo que demora um pouco para você realmente deletar o episódio, porque é muito duro você levar a pancada que eu levei pelas costas, sem saber nem o que estava acontecendo, porque eu não sabia nem de onde era que estava vindo, só tive condição de saber quando me virei. Eu sabia que tinha promessa de violência física, mas eu não acreditava que ia acontecer. Fui pego de surpresa, foi como se eu não tivesse ficado sabendo de nada, porque eu literalmente não acreditava naquela possibilidade, até porque se eu acreditasse, eu tinha pedido a alguns amigos para ficarem ali atrás de mim me protegendo, né?
Porque... Foi literalmente um fogo amigo, né? Porque... Palanque, né? mas, do governador. Enfim, né? Vamos para frente. Eu vou continuar a caminhada, fazendo o trabalho que eu gosto de fazer, discutindo a saúde do Estado, interagindo com o governador João, que é um grande governador, por mais leitos de UTI, por mais estruturação dos nossos hospitais regionais, interagindo com a nossa secretária de saúde, doutora Renata, para instalar logo um novo tomógrafo que vai ter no Hospital Regional de Guarabira. Foi uma emenda nossa, o dinheiro está na conta, será o primeiro tomógrafo público da região do Brejo, que é uma região muito populosa. Eu vou seguir fazendo esse mandato, porque é isso que me realiza. Esse outro tipo de postura, ela envergonha a política. Não é o meu estilo, não é o estilo do governador e de muitos outros que estão militando no nosso partido e nos partidos que estão na base da aliança. Isso tem que ficar para a turma do lado de lá e não para nós. Deputado, faltam 13 dias para as eleições. O senhor acredita que esses palanques múltiplos que a gente tem visto nos municípios, com um candidato a governador de um lado, um candidato ao Senado do outro, deputado de outra linha partidária, isso pode gerar outros atritos nos municípios? A gente vê a candidata Poliana sofrendo várias retaliações de um adversário em municípios de interior. Isso já foi multiplicado aí nas redes sociais. O que é que o senhor acredita que vai acontecer nessa reta final, devido ao acirramento? Eu sempre procurei ser muito rigoroso com as minhas escolhas e eu sempre segui as orientações partidárias. Sempre fui muito disciplinado em relação a isso. O nosso partido escolheu Poliana, para mim o melhor nome, o nome que vai vencer as eleições, na minha opinião. E são cautelas que precisam ser tomadas. Eu acho que o episódio de Guarabira mostra tudo isso. Eu hoje dizia, um dos integrantes da equipe de gestão da campanha, que era preciso repensar um pouco essa questão dos eventos, porque a gente não pode ter uma outra Guarabira. Foi comigo agora, amanhã pode ser com outra pessoa, e pode terminar bem pior do que o episódio de Guarabira. Eu fico muito à vontade para falar sobre tudo isso, porque eu tenho sido voz de unidade nas regiões, principalmente em que o governador está tendo o apoio de mais de um lado. Às vezes, duas lideranças que se opõem no município, subindo no palanque do governador João. É verdade. Acreditando na proposta apresentada pelo governador João. E eu que quero a vitória do governador João, tenho que mediar para unir. Depois que terminar a eleição estadual, que os grupos possam debater no campo das ideias a eleição de 24. Mas 22 e 22. E a gente tem que aceitar e receber bem todos os que quiserem abraçar o projeto do 40. É isso que eu defendo. Tenho feito falas fiz uma fala nesse sentido em Piancó. Lá são vários lados votando no governador João. Fiz a mesma fala outro dia lá em Catolé do Rocha, porque são dois lados votando também no governador João. E é assim que tem que ser. A gente tem que estar para somar. Agora, eu não tenho como colocar para debaixo do tapete o episódio de Guarabira. Eu fiz um compromisso comigo mesmo quando saí da delegacia. Eu vou abrir o jogo geral. O povo paraibano vai saber tudo o que aconteceu em relação a esse triste, deplorável episódio patrocinado por pessoas que são do grupo, que são da aliança, que deveriam estar ali prezando pelo sucesso de todos. Eu quero que a gente tenha a maior bancada rumo à Câmara. Eu quero que a gente tenha a maior bancada rumo à Assembleia. Eu, inclusive, digo mais nas minhas falas. Votem nos nossos candidatos à Assembleia e à Câmara. Porque vai ter alguém que não quer votar em Gervásio e vota em outro do time, do palanque, né? Eu acho que tem que ser assim. Mas vamos em frente. Eu estou tranquilo, estou sereno. Não abrirei mão de buscar toda a reparação nas barras da justiça. Vou processar todo mundo que fizer graça para o meu lado. Todos os que fizerem graça. Todos os que ousarem me atacar vão me enfrentar na justiça. Vão ter que me enfrentar na justiça. Porque é assim que tem que ser. Eu não vou abrir mão disso. Gervásio Maia Filho, obrigado pela participação no nosso NinjaCast. Gostaria de agradecer, né, por ter vindo aqui ao nosso estúdio, ter participado desse bate-papo aqui aberto, esse bate-papo esclarecedor, né? Conversamos bastante sobre diversos temas. Obrigado pela participação. Sucesso na sua jornada e um grande abraço. Muito obrigado, Henrique.
Vocês não imaginam a minha alegria de poder dividir esse espaço tão nobre, aqui também com o Ângelo, com toda a equipe de vocês, com tantos internautas que nos acompanham também. E dizer que eu quero voltar outras vezes, me convidem, porque eu gostei pra danado daqui. E pra gente também poder bater papo sobre o futuro, sobre o que se pensa, sobre a política. Então, gente, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus, um forte abraço nos internautas e vamos para frente. Parabéns, viu, pela concepção Obrigado. do NinjaCast, muito bacana, gostei demais, tudo muito estruturado aqui. Obrigado, agradecer coisa, a equipe viu, gente, também. de Aqui. primeiro mundo, a coisa aqui é Agradecer a equipe, é a profissional. nossa Media Box aqui. É que profissional, proporciona é profissional. Esse espaço maravilhoso. Obrigado, Gervásio. Obrigado Profissional. pelas palavras. Valeu. Ângelo Medeiros, obrigado pela participação no NinjaCast. Sucesso, parabéns aí pelo trabalho do WSCom. Também um papo, né, direto, né? Papo massa. Papo Massa, o podcast lá da WSCom, podcast amigo também, que nesse momento está fazendo as análises da política, né? Isso. Sempre com convidados, você, o WS, também jornalistas, juristas, né? Sucesso, né, grande Ângelo Medeiros? Rick, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui do NinjaCast, um programa que tem repercutido bastante e já dei que você tem que convidar novamente o deputado, porque em 1 hora foi pouco para a gente Convite discutir feito. tantos assuntos, ainda ficou muitas coisas que a gente gostaria de abordar com o deputado de fora e sempre que for convocado estou à O disposição. convite está já feito. E eu você também, sensível. viu? Tá ok, obrigado aí pela participação Valeu, de todos, um forte abraço aos amigos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém.